Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 2. Fuga. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Jonas 1, versos 1 ao 3. O que está relatado no livro do profeta Jonas é a história de um homem que se parece muito comigo e com você. Aliás, o sangue de Jonas corre em nossas veias. Deus, na sua infinita soberania, escolheu Israel para que, através desta nação, sua graça fosse conhecida em todo o mundo. Contudo, o orgulho e o desdém pelas outras nações fizeram com que Israel se desviasse dos planos de Deus. Este é exatamente o quadro que ora estamos observando em Jonas. Como um representante direto de Deus, Jonas se desobriga por conta própria a abandonar a preciosa missão que lhe foi dada por Deus de ser o porta-voz a uma nação ímpia e perversa. Como se não bastasse a obstinação de Jonas em desobedecer a uma ordem expressa de Deus, ao lermos sua história, somos não só confrontados por este ensino, como também percebemos em nós semelhança com o profeta. Os tempos mudaram, os personagens são outros, os contextos variam, mas as ações dessa geração moderna continuam as mesmas. Nós ainda continuamos na mesma posição de Jonas diante de Deus, chamados pelo Senhor para pregar o seu evangelho ao mundo. Se você tiver humildade para ser sincero consigo mesmo, chegará à conclusão de que os seus passos podem estar na mesma rota de rebelião de Jonas, que julgou que a graça de Deus estava destinada apenas para um único povo. A vontade de Deus é uma expressão da sua soberania. Deus é amor, e por esta razão que ele deseja manifestar sua graça a todos os homens. Por outro lado, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Reis, rainhas e presidentes emitem ordens e decretos, porém Deus é mais soberano do que todos eles. Esta grandiosa afirmação está logo no início do livro de Jonas, no qual fica bem claro que a palavra não é de Jonas, mas sim de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. É Deus quem envia a sua palavra. O profeta é apenas um arauto. A mensagem não é criada por ele, é apenas transmitida por ele. A mensagem é divina, não são as palavras do profeta, são palavras de Deus. Filipos afirma que assim como a palavra do Senhor veio a Jonas, a palavra do Senhor vem a nós quando lemos a Bíblia. A maneira correta de nos aproximarmos da Escritura Sagrada é com humildade, prostrando-nos espiritualmente diante do nosso soberano, prontos a aprender e fazer tudo o que ele ordena. A vontade de Deus é expressa de forma direta e imperativa. Quando a palavra de Deus veio a Jonas, Deus não se preocupou em explicar seus planos. Deus não fez absolutamente nada para convencer seu profeta por meio de argumentos. Não há qualquer contrapartida de Deus a não ser a sua própria palavra, vinda de forma breve e contundente. Como é lamentável perceber que inúmeras pessoas que se dizem cristãs hoje em dia só concordem em obedecer à palavra de Deus apenas se esta fizer sentido para elas. Jonas está agindo assim o tempo todo, tentando manipular os resultados, simplesmente porque não estava concordando com Deus. Não se esqueça de que Deus é soberano. Ele dá ordens quando quer e muitas vezes isso acontece de forma súbita e inesperada. E por que ele faz isso? Pelo simples fato de ser ele o Criador dos céus e da terra. Já que a palavra é de Deus e todos os meios são criados por ele, resta-nos a simples tarefa de obedecer, sendo que este ato de obediência deve ser imediato e em completa submissão. Foi exatamente desta maneira que Isaías, ao ser chamado por Deus, logo tratou de declarar: "Aqui estou, envia-me." Isaías 6:8. A ordem de Deus dada a Jonas era sobretudo uma tarefa difícil. Definitivamente a missão de Jonas não era fácil.
Além de todas as questões que envolviam a própria cultura daquela nação, Jonas ainda teria que pregar uma mensagem de juízo e destruição. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Apesar da missão de Jonas ter sido uma tarefa extremamente difícil, isso não tira o direito de Deus de dar aos seus filhos as mais difíceis missões. Na Bíblia, temos inúmeros exemplos de missões difíceis que alguns servos de Deus tiveram que encarar. Observe o ministério dos profetas Isaías, Jeremias, Abacuque, do apóstolo Paulo e tantos outros. Nenhum deles teve vida fácil. No entanto, a tarefa mais difícil de toda a história da humanidade foi dada por Deus a seu Filho Jesus Cristo. A despeito de ter sido a missão mais dura de todas, Jesus a acolheu com alegria, se submetendo à vontade do Pai, mesmo sabendo que morreria crucificado na cruz como um malfeitor. A razão pela qual Jesus aceitou esta missão tão difícil era porque ele confiava no Pai. Afinal de contas, a vontade de Deus em relação aos seus filhos sempre será boa, agradável e perfeita. Jonas recebeu uma missão difícil, não há dúvidas quanto a isso. Coube a ele, diante deste grande desafio, confiar em Deus. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Sempre que achamos que Deus nos chamou para uma tarefa que parece mais difícil do que conseguimos dar conta, nossa esperança deve ser de que Deus pretende fazer algo grande e maravilhoso. A vontade de Deus é expressa de forma justa. Deus conhecia muito bem a maldade de Nínive. O texto é claro em nos afirmar isso. Vai agora a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas 1:2. Deus foi absolutamente correto e justo ao enviar o seu profeta para esta missão. Aliás, nada havia de errado nisso. O que Deus estava concedendo aos habitantes de Nínive era a oportunidade de conhecerem a mensagem salvadora da graça por meio do arrependimento. O rei soberano de Israel era também o rei soberano dos ninivitas, muito embora eles não soubessem disso. Porém, esta era a grande verdade. Do mesmo modo, pode-se afirmar que nestes dias Deus está nos chamando, e este chamado por natureza é repentino, na maioria das vezes difícil e justo, mesmo que ainda você queira pensar de modo diferente. Entretanto, a questão aqui não é o que achamos acerca de Deus e de sua palavra, é o que ele diz acerca dele mesmo. Será que você tem o direito de questionar as ordens de Deus? Você está em condições de se queixar como se você fosse o dono da razão? Você ainda continuará seguindo a direção contrária à ordem de Deus, simplesmente por achar que ainda está certo, que todos à sua volta, até mesmo o próprio Deus, estão errados? Não chegou a hora de nos submetermos humildemente à vontade soberana de Deus? Segundo Phillips, os cristãos que conhecem o Senhor e compreendem os seus caminhos receberão, portanto, a palavra do Senhor em obediência humilde, submissa e com alegria. A fuga de Jonas. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Jonas 1:3. Acabamos de falar sobre obediência humilde e submissa. Contudo, não foi o que Jonas fez. Ele decidiu consciente e premeditadamente fugir em uma direção contrária à presença do Senhor. Não há dúvidas de que a escolha por Tarsis significava ir ao lugar mais distante possível. Estudiosos acreditam que esta cidade se encontrava a oeste do mar Mediterrâneo, atravessando o Estreito de Gibraltar, em algum lugar na costa leste da Espanha atual. Tarsis foi a escolha perfeita para quem queria sumir do mapa. Um questionamento pertinente aqui diz respeito às razões pelas quais Jonas decidiu fugir. Por que Jonas reage desta forma? Você sabe me dizer por que ele fugiu? Com certeza não foi porque Jonas teve medo de viajar para outro país. Só o fato dele escolher ir para Tarsis já revela que não havia nenhum medo em seu coração em ir a um lugar distante. Será que Jonas fugiu porque pensou na vergonha que sentiria ao andar pelas ruas da cidade, pregando para todas as pessoas que passavam por ali? Sobre este assunto, Palmer diz: se algo como o medo do que as pessoas possam pensar a seu respeito está impedindo de fazer a vontade de Deus, então envergonhe-se de você. Ore pedindo que o Senhor conceda toda a ousadia e coragem
para que você possa proclamar a palavra dele onde e quando ele ordenar. Jonas se recusa a profetizar ao povo de Nínive por conhecer muito de perto a misericórdia de Deus. O profeta, mais do que ninguém, conhecia o coração compassivo de Deus. O que de fato atormentou o coração de Jonas foi justamente a possibilidade de que Deus oferecesse perdão e salvação a um povo pagão que viesse a se arrepender dos seus maus caminhos. Jonas não gostou desta ideia e logo tratou de manipular os resultados indo na direção contrária à ordem dada por Deus. A fuga de Jonas revelou a pecaminosidade do seu coração. Naquele momento não havia ninguém mais crente do que Jonas para esta missão. Jonas era um crente de carteirinha. A prova disso é o que ele diz aos marinheiros quando é indagado por eles. De onde vens? Qual é tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas 1, versos 8 e 9. Todos os atos de Jonas foram contraditórios diante desta poderosa declaração, tornando o seu pecado ainda maior. O mesmo vale para você que se considera um cristão, mas que desobedece descaradamente a palavra de Deus. Compreender o modo como um ateu professo anda no pecado é algo plenamente aceitável. Outra coisa completamente diferente é ver um cristão andando na mesma lama. Quando um cristão escolhe abraçar o pecado, é muito pior. A profissão de fé que fizemos em Cristo Jesus e em sua morte substitutiva nos leva a uma vida entregue a Deus, de modo que ou obedecemos voluntariamente e amorosamente, ou iremos fugir de sua presença, assim como Jonas fez. Entre ser um cristão professo e viver integralmente esta fé que você diz professar, há uma distância imensa. A santidade prática, como estilo de vida, é que valida isso. A fuga de Jonas revelou um descompromisso com a sua vocação. O conhecimento de Jonas acerca de Deus e de sua vontade era algo que estava plenamente solidificado no seu coração. Ele era o profeta do Senhor. Jonas é um homem acostumado a se envolver pessoalmente com Deus e da mesma forma a receber revelações diretas de Deus. Jonas representa o crente que foi criado em um lar cristão e que desde cedo foi instruído neste caminho santo e bendito. Somos abençoados porque temos a palavra de Deus como nossa bússola, sem contar que temos acesso à gloriosa presença de Deus por meio da oração. Contudo, os privilégios trazem consigo grandes responsabilidades e agrava sensivelmente o nosso pecado quando decidimos por alguma razão desobedecer a Deus. Estar na igreja, portanto, não é garantia absoluta de que o meu coração é totalmente rendido a Deus. Infelizmente, muitos cristãos professos estão vivendo neste mesmo ciclo de rebelião aberta e demonstrada tão claramente por Jonas. O que a Bíblia nos revela sobre as ações de Jonas é claro. Ele recebe a ordem de Deus para que se levantasse, mas em vez disso ele desceu para Jope. Após isso, desceu para o porão do navio e após ser jogado no mar pelos marinheiros, desceu até as profundezas do mar. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, colocamos em funcionamento uma engrenagem que nos coloca para baixo. Os motivos que Jonas tinha para desobedecer a Deus aqui são secundários. O fato significativo era que ele estava fugindo da presença de Deus. Você pode tentar fugir de pessoas, da comunhão dos irmãos da igreja e até mesmo do seu lar, mas de Deus você jamais poderá fugir. A fuga de Jonas estava fadada ao fracasso desde o início. Não é à toa que Jonas é considerado o profeta bem-sucedido que fracassou. Avalie o seu coração. Apesar de conhecer o Senhor e ter uma percepção clara de que Deus era poderoso para fazer o que quiser, Jonas decidiu ir na contramão da vontade de Deus, pois seus pressupostos eram egoístas e mesquinhos. Jonas demonstrou ser um profeta obstinado e contumaz. Tudo isso porque aos seus próprios olhos, Deus não tinha o direito de salvar os ninivitas. Todo o ressentimento de Jonas em relação aos ninivitas não mudou absolutamente nada diante da condição daquela grande cidade. Jonas foi o único que sofreu as consequências. O mesmo vale para todos os cristãos que, por algumas razões pessoais, decidem abrigar em seus corações amarguras,
raiva ou se recusam a perdoar ofensas cometidas contra eles. Filipe observa que eles cultivam amargura e ressentimentos com muito carinho, como um jardineiro que cuida de sua árvore favorita, mas prejudicam apenas a si mesmos. Seja qual for o tipo de trauma que se instalou em seu coração, a ótima notícia é que Jesus Cristo nos libertou do poder e da influência direta do pecado. Deus em Cristo nos perdoou com seu perdão e graça, dádivas concedidas apenas por aquele que é o doador da vida. Não alcançamos esta condição por conta própria. Deus, de modo autônomo, decidiu amar aqueles que não mereciam ser amados. Ele fez isso simplesmente para a manifestação da sua glória. Jesus Cristo colocou o plano do Pai em ação ao entregar-se por sua igreja na cruz. Toda a ira de Deus contra os pecados da igreja foi dissipada no Cristo crucificado. A entrega de Jesus foi tão absoluta e completa que não restou nem um centavo de nossa dívida. Conforme afirma Ray Ortlund, ele nos limpou completamente, embora isso tenha lhe custado tudo. Portanto, por amor exclusivo a Jesus, a aprovação de Deus agora sorri para a sua igreja. Se você se tornar consciente do tamanho do amor envolvido nisso tudo, de quanta misericórdia eu e você recebemos ao sermos perdoados por meio da cruz de Jesus Cristo, iríamos oferecer o nosso perdão aos outros como um sacrifício de louvor ao trono da graça de Deus. O que temos registrado nas Escrituras acerca de Jonas não deve ser usado como uma arma para julgar e condenar o profeta. O registro maravilhoso desta poderosa narrativa deve nos servir de advertência. Você não precisa ser tolo a ponto de ser aprisionado pelos seus próprios pecados. Aprenda com o exemplo deste profeta. Ao dependermos dos meios da graça de Deus, veremos os seus planos eternos se cumprindo e nos sentiremos felizes com isso. Todo pecador é convidado a confiar em Cristo. A porta da compaixão nunca está fechada. Pelo contrário, permanece aberta. Você se considera um cristão? Contudo, tem desobedecido a palavra de Deus descaradamente? Entre ser um cristão professo e viver integralmente uma vida cristã cheia de fé, há uma distância imensa. Pare de fugir de Deus e de seus planos. Ir na direção contrária sempre resultará em um completo fracasso.